Antes, passaríamos já a palavra ao nosso comissário que aqui está para dar informação muito importante e muito valiosa sobre a nossa proteção e segurança. Muito obrigada. Obrigado, Excelência Senhora. Obrigado e boa noite, Excelência Senhora Ministra da Saúde, Senhor Secretário de Estado, caros jornalistas, telespectadores e radioouvintes. Nós ontem, ou antes de ontem, tínhamos o compromisso de trazer nas próximas 48 horas o balanço dos 60 dias que vigorou o estado de emergência. Não vamos fazê-lo hoje por uma razão simples e oportuna. É que hoje começou a vigorar a situação de calamidade pública e julgamos oportuno e conveniente que o cidadão tenha conhecimento de quais serão as medidas a serem aplicadas pelos órgãos de defesa e segurança a partir das próximas horas, para que não sejam surpreendidos. Desde logo dizer que a lei que altera a lei de bases de proteção civil, no seu artigo 29, prevê o crime de desobediência. E é conformada também pelo Decreto Presidencial 142-20, sim, é este Decreto Presidencial, que no seu artigo 42 também prevê o crime de desobediência, e como uma norma em branco remete à respectiva lei. E esse crime de desobediência, e se a própria terminologia se refere a crime, tudo quanto é uma infração criminal já é um facto relevante de polícia. Os órgãos de polícia devem atuar e autuar. Por essa razão, não gostaríamos que houvesse um avolumar de detenções, porque o cidadão e daquilo que vão falando conosco julgam que houve, e de facto, alguma flexibilidade no novo decreto presidencial, mas não há o retirar completo de limitações, algumas que serão aplicadas pelas forças de defesa e segurança. E são essas que nós gostaríamos que vocês tivessem conhecimento. Desde logo, o legislador, neste novo decreto presidencial, no seu artigo 42, e de forma abrangente, diz que as disposições previstas no novo decreto presidencial, o não cumprimento, o cidadão estaria a incorrer um crime de desobediência. Então quer dizer que é tudo, ao contrário do que ocorria anteriormente. E essa desobediência, verificada por um órgão de polícia em flagrante delito, dá imediatamente a legitimidade de proceder à detenção do cidadão, levantar o auto de notícia, conduzir nas horas, num mais curto espaço de tempo, o cidadão a tribunal para julgamento sumário. Tudo isso em observância dos artigos 188, 186 do Código Penal, fala da desobediência e resistência, bem como do artigo 67 do Código de Processo Penal, relacionada com o processo sumário. Daí que, e assim muito rapidamente, vamos fazer a abordagem. O facto do cidadão, em situações em que o decreto presidencial prevê o uso de máscaras, como em lugares de acesso ao público, em lugares como serviços de táxi ou outros recintos, bem, aqueles que estão referenciados na norma, o cidadão será impedido de acessar esses locais como uma primeira medida de polícia, e se houver resistência, naturalmente já estamos perante um crime. Aliás, há um concurso de infrações que é desobediência e resistência. Daí que deve haver observância por parte de todos os cidadãos naqueles locais em que é obrigatório o uso de máscara, devem fazê-lo. Uma outra questão é relacionada com a fronteira. Nós registramos violação da nossa fronteira diariamente, não só de cidadãos estrangeiros, mas também de cidadãos nacionais que até fazem contrabando de combustível, querendo levar, por exemplo, para os nossos vizinhos da RDC. Isso também constitui crime de desobediência. Todo aquele que for apanhado a levar produtos da cesta básica, produtos alimentares, combustível, medicamentos, esses produtos são proibidos, os produtos serão apreendidos, o cidadão será detido e será julgado sumariamente. Uma outra questão é relacionada com a cerca de Luanda. Nós tivemos muitos incidentes nos decretos, enquanto vigorou
o estado de emergência por causa da cerca de Luanda. Esta também está interdita e aqui falamos todo, porque, e aqui até lançamos um repto às entidades, porque as entidades também fazem parte do todo. E nós não gostaríamos que as entidades nos próximos ou as próximas sessões fossem cá citadas os seus nomes. Isso é de todo evitável se as entidades derem um exemplo, não serem elas arrogarem-se de entidade para, como se diz na gíria, furar a cerca sanitária de Luanda. E quem o fizer será também detido, julgado sumariamente e responsabilizado criminalmente. E aqui queria abrir um parênteses, que é uma questão que muitos formulam, relacionada com as exceções das exceções. É claro que o decreto presidencial faz referência à regra geral. Há algumas exceções que poderão não estar previstas na norma, mas o legislador, agora com muito cuidado, no artigo 9 do decreto presidencial 142/20, faz referência na sua linha D de outras a determinar pelas autoridades competentes. O que quer dizer que se houver alguma situação de força maior em que exija o cidadão de sair de Luanda, ele deve fazer em coordenação com as autoridades. E há uma comissão que foi instituída por Sua Excelência Presidente da República e tem um coordenador. É para lá onde devem endereçar os documentos, porque alguns, inclusive, fazem de mim uma ponte e não posso ser eu. Há um coordenador e que deve ser respeitado por todas as entidades que tiverem exceções para sair de Luanda, até porque as autoridades sanitárias também devem controlar esse indivíduo caso saia de Luanda, porque deverá cumprir uma quarentena domiciliar onde lá for. Outra questão é o cordão sanitário. Onde for estabelecido o cordão sanitário, e já temos dois em Luanda, como hoje ainda e o Futungo, há proibição de entrada e saída de pessoas. É claro que as autoridades terão sempre a vertente pedagógica, informando, aconselhando o cidadão para que retorne, que não passe. Mas já estamos a verificar alguns casos de resistência. Isso configura crime à luz da lei penal. E se ocorrer, naturalmente, o cidadão será detido, levantado auto de notícia e julgado sumariamente. Todas essas questões que estamos aqui a abordar são evitáveis se houver a colaboração por parte do cidadão no acatamento do que estamos aqui a dizer. Também dizer que, quanto ao desporto coletivo, esse desporto coletivo até 13 de julho é proibido. Os cidadãos infelizmente teimam. Eu vim agora do Ministério do Interior para aqui e vi muita gente coletivamente aí correr. Está proibido até 13 de julho. Só é admissível o exercício da prática desportiva isoladamente. E este exercício não pode ser feito em determinadas zonas. Por exemplo, as balneares, que estão encerradas até 30 ou 15 de agosto. Até lá ninguém pode frequentar essas zonas. Já nos questionam. Mas eu gosto de correr na areia da praia. Faz parte da praia. Eu gosto de jogar vôlei na praia. Essas zonas estão interditas. E nós não gostaríamos, claro, sempre o efeito pedagógico, quem lá for encontrado vai ser aconselhado a retirar-se e, se resistir, será detido. E quem estiver a caminho será impedido de aceder a essas zonas porque elas não são acessíveis. O mesmo ocorre com as piscinas públicas. Ou melhor, essas zonas balneares, por enquanto, não podem ser acessíveis conforme o que espelha o decreto presidencial. Também em relação ao comércio de bens e serviços, até 8 de junho, esse comércio só pode ser realizado das 7 às 19. Quem mantiver o seu estabelecimento comercial para além das 19 horas aberto, naturalmente será coercivamente encerrado, os seus responsáveis serão detidos, porque nós todos temos que cumprir o decreto presidencial em vigência. Este decreto tem uma norma que prevê das 7 às 19, então deve ser escrupulosamente cumprido sob pena de sanção criminal. O mesmo referimos-nos em relação aos restaurantes.
que agora devem estar abertos até às 15, das 6 às 15 horas. Se às 16 horas este restaurante continuar a servir ao público, os seus responsáveis serão, desculpa a redundância, responsabilizados criminalmente por violação das disposições desse decreto presidencial. Isso até 8 de junho deve-se manter esta regra. Quanto aos estabelecimentos de diversão, por enquanto, e enquanto não for aprovado e publicado algum documento que regula a atividade dos estabelecimentos de diversão, como casas de jogos, discotecas, bares noturnos ou casas e salões de festas, esses também não poderão funcionar, sob pena de desobediência e com responsabilização criminal. O decreto presidencial não proíbe, por enquanto, mas faz referência que é necessária a sua regulamentação. Os mercados e venda ambulante. Aqui pedimos aos nossos vendedores que continuem o mesmo princípio. Aquele que for apanhado a vender no domingo ou na segunda-feira será detido. Aquele que for apanhado a vender de terça a sábado, para além das 15 horas, também será detido, porque está a violar as normas previstas nesse decreto presidencial. E nós repetimos, não queremos deter as pessoas, não queremos deter nenhum cidadão, até porque encher as nossas celas só nos cria despesas, mas será inevitável se houver ousadia por parte do cidadão em violar as disposições legais. Quanto às reuniões e manifestações, também dizer que essas reuniões não podem ter um número superior a 50% da sua capacidade de lotação. E se esse número exceder o total, exceder 300 lugares, naturalmente a sua metade vai ser superior a 150, deve haver autorização por parte das autoridades locais, sob pena também de incorrer a uma irregularidade que é passível de sanção. As manifestações que eventualmente venham a ocorrer, deve haver distanciamento de 2 metros em cada um dos manifestantes. Se isso não for observado, naturalmente as forças de defesa e segurança entrarão em contato com os responsáveis ou os promotores dessa manifestação, pedindo que se organizem e, se não houver acatamento disso, haverá dispersão da manifestação. E ainda assim, na dispersão, se houver resistência, há detenção. Também dizer que as feiras de arte até o dia 8 de junho não poderão estar a funcionar. Nós temos algumas nas nossas cidades e essas devem esperar a data prevista para o seu funcionamento sob pena de responsabilização criminal. Quanto às atividades religiosas, e é um apelo que temos vindo a fazer com muita frequência, aqueles que realizarem cultos religiosos antes do dia 24 de junho serão responsabilizados criminalmente por desobediência. Não deverão fazê-lo. As cerimônias fúnebres, aqui é um caso muito sensível, mas ainda assim, se a norma prevê que para um funeral não poderá conter mais de 50 pessoas, deve ser respeitado. É claro que, atendendo à dor da família, as forças de defesa e segurança vão apelar que o excedente se retire. E depois, se não se retirar, não há alternativa, senão a medida coerciva. O que nós aqui estamos mesmo a apelar é que se evite que as forças de defesa e segurança cheguem ao extremo da detenção ou o uso da força ou da coercividade. Serviços de táxi também aqui apelamos. Todos os dias nós apreendemos viaturas, desde que começou o estado de emergência e agora a situação de calamidade, todos os dias apreende-se viatura por excesso de lotação. É que até 8 de junho os taxistas têm que obedecer 50% da lotação. Depois de 8 de junho vai, desculpem-me, a 75%. Esses que violarem essa regra verão os seus veículos apreendidos, verão as suas licenças suspensas e serão detidos, bem como serão julgados sumariamente. Também é algo que se pode evitar. Antes de terminar, dizer que as forças de defesa e segurança até
30 de agosto não vão fiscalizar a caducidade dos documentos. Refiro-me simplesmente à caducidade, porque de um documento há muito mais questões que se pode verificar, por exemplo, a falsidade, a lotação. Essas questões serão observadas. Agora, se a data venceu, isto até 30 de agosto, período em que o cidadão deve, a partir de agora, começar a preocupar-se em regularizar a sua documentação. Mesmo já para terminar, a norma faz referência às visitas aos estabelecimentos penitenciários e diz que é classe A, classe B e classe C, e ninguém está a perceber o que é isso. E há muitos cidadãos que têm familiares em estabelecimentos prisionais a cumprirem uma pena e que precisam saber, então, quando é que vão ao estabelecimento de classe A. Diz a norma que até 27 de julho já é, ou melhor, no dia 27 de julho, a partir de 27 de julho, já é admissível as visitas nos estabelecimentos prisionais de classe A. Quais são? Os de classe A é o de Calombo-Loca, Viana, Caquila, Hospital Psiquiátrico, São Paulo, Damba em Malange, IAB em Cabinda, Quindoque, Uíge, comarca do Kwanza Sul, comarca do Huacucungo, em Kwanza Sul também, Cavaco em Benguela, Capolo no Bié, Bentiaba, Namibe e Peu-Peu, Cunene. Esses são os de classe A. Os de classe B são comarca de Luanda, comarca de Malange, cadeia feminina de Malange, comarca de Cabinda, Manga Grande, no Zaire, Quiande, Zaire, comarca do Uís, comarca de Kwanza Norte, comarca de Luzia, Lunda Sul, Cacanda, Lunda Norte, comarca de Mochico, comarca de Quando Cubango, comarca do Lubito, comarca feminina de Benguela, estabelecimento penitenciário de Bié, de Cambiote, no Ambo, de Lubango e, finalmente, do Namibe. Para o estabelecimento prisional de classe C, que devem receber visitas a partir de 29 de junho, são eles: Missongo, do Quando Cubango, cadeia de Gabela, Kwanza Sul, Ganda e Cubao, Benguela, e de Bala, no Namibe. Todos esses estabelecimentos penitenciários, apesar de não admitirem visita, os seus, ou melhor, os advogados que tiverem lá os seus constituintes, podem proceder às suas visitas com o propósito de trabalharem com os constituintes. Era tudo quanto tínhamos a informar e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Subcomissário Valdemar José, porta-voz das Forças de Defesa e Segurança na Comissão Multissetorial de Prevenção e Combate à Covid-19. Só um pequeno esclarecimento à volta da questão que foi colocada sobre a morte dos 2 cidadãos no bairro de Angeré, em Luanda. Bem, eu fico com o compromisso de explicar melhor isso, porque em 30 segundos talvez não conseguiria, mas dizer que os relatos que nos fizeram chegar, dando conta que foi a polícia que executou os 2 indivíduos que se encontravam na via pública às 21 horas, julgo ser prematuro fazer essa acusação. Até porque as condições nem permitiam com que os que assim relatam pudessem visualizar 21 horas, escuro, sem a devida iluminação. Como é que foi possível verificar que eram polícias, estavam embriagados e tinham aquela farda? Quer dizer, é um caso que está a ser investigado, mas eu amanhã comprometo-me, quando fizer o balanço, até porque está a começar o telejornal, em esclarecer melhor esse caso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Subcomissário. Atualização: casos positivos confirmados 71, mais um do que ontem, 4 óbitos, recuperados 18, casos ativos estáveis 49, em quarentena institucional estão 1.092 pessoas, caso de transmissão local 43. Mesmo com a situação de calamidade pública, todas as medidas e regras das autoridades sanitárias, administrativas e policiais devem ser seguidas rigorosamente. Voltamos amanhã, boa noite. Amanhã para a nova atualização. Centro de Imprensa Aníbal de Melo, 4 décadas ao serviço da comunicação social.